Olá, você telespectador que está nos acompanhando aqui pelo Canal 4. Nesse espaço do Sinergia, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia de Florianópolis e região, o coordenador geral está mais uma vez conosco, o Mário Jorge Maia, para falar sobre uma série de questões. Nós ainda recentemente, no espaço de outro sindicato, anunciamos, quinta-feira fiquem ligados. Se tentou explicar rapidamente essa questão, nós estávamos falando, era um programa, acho que do Sindicato da Justiça, coisa assim, sobre as informações e notícias que a imprensa publicou com relação a esse rombo anunciado, parece que de 200 milhões de reais. E o Mário Jorge Maia está só me olhando de lado aqui, ele que é o nosso convidado, a quem eu saúdo e que tenho o prazer de mais uma vez inquirir, conversar, aprender, enfim, tomar pé da situação. O que está acontecendo, meu amigo Mário? O que está acontecendo é que diversas denúncias dentro da Celesc e novamente nesse final de semana a manchete, de novo num grande jornal de circulação, a situação de desvio, ou suspeita de desvio de dinheiro público dentro da empresa, né? A gente tem, dentro dessas denúncias que estão sendo apuradas pelo Ministério Público, pelo próprio DEIC, essa semana a gente teve no DEIC, conversando com o novo diretor do DEIC, doutor Akira Sato, né? E o delegado Bortolini, a respeito das denúncias que o próprio Sinergia e os sindicatos que compõem a Intercel fizeram, né, a essas duas instituições e a própria auditoria da Celesc. O Linha Viva aí, eu estou mostrando, enquanto você está falando, Marinho, que está trazendo moralização já, inquéritos administrativos e policiais, põe a Celesc nas páginas dos jornais catarinenses. A gente tem dito que é muito triste para nós, né, como trabalhador público, como funcionário da Celesc, está vendo sempre, quase que semanalmente, matéria no jornal sobre essas denúncias, né? E nós, como uma entidade que tem que fiscalizar, né, o dinheiro público, é um dos objetivos do sindicato, né? Essas denúncias, a maior parte delas foram feitas pelos sindicatos dos eletricitários, né? Então, e a gente acaba ficando muito entristecido, porque acaba se tendo como todo o funcionalismo público que tivesse culpa disso. Quando, na realidade, é a gestão da empresa. É a gestão da empresa, né? Lógico, com o envolvimento de alguns responsáveis, gestores de contrato e tal, né? Então, a gente acaba ficando entristecido, porque às vezes envolve pessoas, trabalhadores que trabalham há 20, 30 anos com a gente, outros mais novos, né? Das denúncias que a gente fez, acabou alguns inquéritos administrativos já estão se findando e, felizmente, né, ou infelizmente, né, a questão está havendo demissão, né, outras punições, porque é inconcebível que o trabalhador público enriqueça ilicitamente, né? A gente não pode concordar com isso. Marinho, além dessa questão da moralização já que o Linha Viva destaca, há aqui proposta da Eletrobras decepciona trabalhadores, a empresa descumpre o PCS, que é o Plano de Cargos e Salários. Fala-se também aqui do piso dos advogados, piso, aliás, que foi implantado, né, em 2007, através do PCS, né? Isso, a gente tem um piso único para nível superior. Certo. E recentemente a direção da empresa resolveu mudar, dar um reajuste somente aos advogados, ferindo o acordo, né? O plano de cargo e salário assinado com a política de recursos humanos, né? Quando favorece somente um tipo de trabalhador, né?
Então a gente está estudando com o nosso jurídico aí as ações, né, de descumprimento de acordo, ou que se corrija a tabela salarial do plano de todas as categorias no mesmo percentual, né? Que é injusto, como a justificativa que estava se perdendo advogados para o mercado de trabalho, Sim. se perde contador, engenheiro, técnico, eletricista, permanentemente todo dia, claro. né? Então, o mercado de trabalho hoje do setor elétrico ele está muito atrativo, está aquecido. Diversas usinas sendo construídas, pequenas usinas, linha de transmissão. Então, falta inclusive mão de obra especializada. E as pessoas fazem um concurso público, entram na empresa, mas hoje não é mais Aquela coisa maravilhosa. Eu trabalhava, quando eu entrei na Celesc em 76, eu era o cara. Pô, eu trabalhava na Celesc. Né? Hoje o pessoal sai da universidade, faz um concurso, entra, 6 meses depois já está sendo chamado em outra empresa e assim vai. Né? Então, dentro do serviço público tem a questão toda da garantia, bons acordos que a gente realiza, mas hoje a meninada aí quer salário imediato, é grana mesmo, e vai atrás dos seus objetivos, né? Então a gente tem perdido na Celesc muitos trabalhadores aí para o Tribunal de Contas, para a Petrobras, né? Para bancos, então próprias outras empresas do próprio governo que tem um salário mais atrativo, mais atrativos. Alguns pensam, né, num acordo coletivo global, né, que a gente tem um bom plano de saúde, tem diversas outras vantagens, e aí soma-se tudo, tu acaba optando de ficar. Né? O próprio ambiente de trabalho, uma menina que é contadora, passou num concurso, por exemplo, da Eletrobras, da Eletrosul, e acabou optando de permanecer na Celesc, apesar da vantagem salarial inicial lá na Eletrosul ser melhor do que na Celesc. Mas ela optou, por exemplo, de ficar na Celesc pela vantagem e pelo ambiente de trabalho ao qual ela estava trabalhando, que estava bem adaptada com o pessoal e tal, né? Isso acaba favorecendo, né, as pessoas, né? O Linha Viva também traz um negócio que eu li aqui rapidamente, que não dá para aprofundar a leitura, mas parece que é uma manobra com relação ao mérito aos empregados. E parece que estão manobrando para jogar tudo para a database, com esse acordo do plano de cargo e salário. O que é exatamente isso, descumprindo o PCS? O nosso plano de cargo e salário, o acordo que a gente tem, o contrato que a gente tem, ele vence em julho. Certo. Então, um ano ele é atualizado pelo merecimento, né? E o outro ano por antiguidade. Certo. Né? Este ano é merecimento. Então, até o dia 31 de julho, a empresa tem que fazer toda a avaliação funcional dos empregados e ver quais vão ganhar, ou se todos, ou a metade, ou um percentual deles. Quem merecer tem direito a mérito, avaliação. né? Tem toda uma regra dentro do PCS de avaliação profissional, né? do trabalhador, né? E isso acaba cumprindo aquilo que a gente tem acordado. E então o nosso acordo é até 31 de julho. E aí nos surpreendeu um boletim da empresa dizendo que vai praticar em agosto, quer dizer, já está descumprindo o que estava acordado. O que está assinado, inclusive, no Ministério do Trabalho e Emprego, na SRT. O nosso acordo ele é registrado lá. Né? Claro. Então, não sei se a empresa vai fazer uma negociação com a gente e paga retroativo. Há 2 anos atrás, eles pagaram em dezembro, mas pagaram retroativo a julho. Certo. Né? Então, isso na categoria, a gente vai lá, faz a assembleia decide e resolve. Claro. Né? Desde que ela se acorde com a gente que vai pagar retroativo, para nós não tem problema nenhum. Né? Maravilha. Esse é o Mário Jorge Maia, coordenador-geral do Sinergia e coordenador também de comunicação, né? Diretor de imprensa. Diretor de imprensa, né? Do Linha Vida, do Sinergia, né? Do Sinergia, que está conosco trazendo uma série de questões. Tem outras muito importantes, inclusive, estão por acontecer ou já estão acontecendo, né? Assembleias visando
não é, os ajustes que a categoria quer com relação aos seus planos e tal, etc. A gente vai para o intervalo e volta já já. Diretor de imprensa e também coordenador geral lá do Sinergia, o Mário Jorge Maia, está aqui conosco já falando sobre uma série de coisas, relembrando a você, né, do nosso Linha Viva, que sai sempre no mesmo dia. Se o Pedro puder dar mais uma, para quem está se integrando agora, você está na TV Floripa, esse é o Floripa em Foco, com o espaço do Sinergia, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia, que sempre nas quintas-feiras lança mais um Linha Viva, e que está se pedindo aí a moralização já. Aliás, não é de já que se perde a moralização, eles estão só referendando. É uma linha editorial que há muito tempo o sindicato, o Sinergia, e essa intersindical, né, dos eletricistários de Santa Catarina vem pedindo. Nós já fizemos uma vez, Gilberto, só para lembrar, uma campanha, eu acho que foi nos anos 89, 90, nós fizemos uma campanha estadual com outdoor, panfletagem, com a questão da moralização na Celesc. É verdade. E de lá para cá, né, a coisa assim, está de um jeito que nós vamos ter que fazer de novo, porque não dá para fazer, nós aqui do Sinergia, por exemplo, parece mais um departamento de polícia, claro, né? Investigando, recebendo denúncia diariamente e ter que investigar e denunciar, né? A gente faz isso, né? Mas a gente é um sindicato, a gente tem que pensar em todo o direito, a defesa da classe trabalhadora, e acaba a gente tá envolvido com isso tudo pela a forma que está sendo tocada a empresa. Gerenciada a empresa pública, né? Então, são ameaças, né? Então, a foto aí na capa do jornal mostra a reunião que a gente teve semana passada com o novo diretor do DEIC, doutor Akira Sato, o delegado Bortolini, sobre essas questões, e já colocamos para eles lá a questão de ameaças, né, físicas que alguns trabalhadores da Celesc estão sofrendo em função de participar dos inquéritos administrativos, porque depois que é feita a sindicância, que a auditoria levanta realmente que tem irregularidade, que houve, comprovado, aí ele encaminha para a direção da empresa para que haja um inquérito administrativo, né, então são 3, 4 trabalhadores que são escolhidos indicados para apurar realmente a falta grave do empregado, e aí essas pessoas já estão até se recusando porque está vendo ameaças de alguns, né? Sei. Porque não é um furto de um cabinho, de um cabo, aparelho, que a gente que a gente tem cobrado bastante, porque quando é um trabalhador comum que comete uma falta dessa, a gente vai para o inquérito e os sindicatos vão com o diretor lá para dentro, até para o trabalhador não ser constrangido, não ser, né? Tem vamos dizer assim, um encaminhamento errado, né? Errado, politicamente incorreto, vamos dizer assim. Exato. Né? Então, para que ele tenha ampla defesa, a gente vai junto. Mas a gente tem participado, inclusive, de vários inquéritos que foi concluído pela demissão por justa causa. Né? Mas aí, quando chega nesses casos como a da Monreal, dessas obras emergenciais, que envolve gerentes de cargos mais altos dentro da empresa, ou talvez, como estão suspeitando, de envolvimento político partidário, né? Acaba a coisa não andando, sabe? A coisa enrolando, por isso que na capa e aí dentro do jornal tem ali a questão de uma tartaruga que a gente colocou aí, que a coisa realmente está andando muito devagar. Inquéritos a passos de tartaruga. E como vai ter um programa de demissão voluntário que a empresa lançou agora, se não agir rápido e tentar buscar, no mínimo, esse dinheiro que foi desviado de volta, né? Se perde. As pessoas vão sair no programa de demissão voluntário e tchau. Entendeu? E não é assim. Né? A gente não quer isso. Por isso que a gente tem pressionado. Né? É a segunda vez que a gente vai ao departamento de DEIC, o departamento de investigações criminais, né? Tem ido ao Ministério Público, tem ido, inclusive, estão levando a denúncia
para a OAB, TCE, estamos envolvendo todo mundo, Claro. que é impossível, cara. Impossível se desviar tanto dinheiro. O que o Ministério Público botou, que o jornal denunciou no domingo, é quase um faturamento líquido anual da Celesc. Que barbaridade. Que sai assim, sabe, cria-se empresas fantasmas, emite-se nota fiscal, se paga e não tem obra nenhuma. Isso não dá para acontecer. No dia de hoje, não tem. Infelizmente, tem trabalhador envolvido nisso, porque alguém tem que assinar. Claro, Né? claro. E aí não tem jeito. Né? O contrato da Monreal, por exemplo, é um crime aquilo que foi feito na Celesc. E quando tu lê, tu vê os documentos, parece que foi uma coisa montada. Por sinal, a Celesc sempre cobrou a sua inadimplência. É verdade. Através do desligamento do fornecimento de energia, ou judicialmente através do seu corpo de advogados. Nunca precisou. Por que contrataram aí de 2003 até 2009 e agora não precisa mais? Então, voltou-se a fazer com o próprio trabalhador. Por que isso? Né? Porque com a empresa tinha uma taxa de sucesso de 13,5, que era a mais alta do país, e fizeram esse contrato, foi inadimplência acima de 60, 90 dias, baixou-se para 45 dias, e a Celesc hoje, se eu não pagar a minha energia, vai vir o segundo talão, 30 dias depois. Quando vem a fatura do 30 dias depois, vem um reaviso, dizendo se em 15 dias eu não pagar, e vem a data do desligamento. Já deu 45 dias. Acabou. Né? Se eu não pagar em 45 dias, corte. É isso que diz a legislação. Aí o que acontece? Baixaram o prazo para essa empresa para 45 dias. Aí o que acontecia? Eu ia ao banco, pagava a minha conta de luz em 45 dias e a comissão ia para ela. Então pulou a taxa de sucesso de 1 milhão, 2 milhões que essa empresa recebia de taxa para 48 milhões. Assim, do nada, sem realizar trabalho. Aí não tem documentação. Então alguém tem que pagar por isso, responder. Né? Dentro da Celesc tem gestores de contrato. A diretoria sabia, assinava esses contratos. Né? Então não dá hoje para a gente pensar que se pode fazer qualquer coisa e sair impune. Não dá. O Brasil tem que se posicionar. Né? É dinheiro público. Né? O delegado Akira Sato colocou para nós que vai investigar a fundo. Né? Nós temos informações, documentos que a gente lê que no dinheiro público, né, que a corrupção no serviço público é tanta, né, que daria para gerar empregos, investir em saúde, em educação. Então, assim, a gente pede realmente, né, que aquele trabalhador que sabe de alguma coisa denuncie. Não precisa, não vai aparecer o nome dele, mas mande para o sindicato anonimamente, mande que a gente investiga e a gente faz o nosso papel. A gente tem um parceiro muito forte que é o Ministério Público, que a gente tem denunciado e tem feito as coisas, né? Tem aquela campanha, o que você tem a ver com a corrupção? É verdade. Né? A gente tem tudo a ver. Porque quando se desvia um grana pública, vai faltar em algum lado. E falta no lado da população. Da população, exatamente. Mário Jorge Maia, para encerrar as assembleias que envolvem os trabalhadores com vista àquela assembleia que vai acontecer no dia 4 de agosto, né? Isso, aí é database da Celesc, né? Certo, e aí? Aqui na base de Sinergia nós vamos fazer dia 4 e dia 5 agora de julho. Depois a gente sai com uma caravana pelo estado inteiro, motivando os trabalhadores. Não aconteceu nenhuma ainda? Nenhuma. Aí dia 4 de agosto a gente faz a Assembleia Estadual, que vai ocorrer aqui, esse ano é aqui em Florianópolis. E aí fecham a pauta? Aí fechamos a pauta. Paralelamente a isso, Giba, certo. Nós estamos tocando a database do sistema Eletrobras. Qual é essa database? No nosso caso aqui é a Eletrosul, né? Certo. E já teve 2 rodadas a nível nacional. Certo. Existe uma pauta a nível nacional e existe uma pauta específica aqui da Eletrosul. Certo. Então, a nível nacional, a gente teve 2 rodadas de negociações e... Só ofereceram 5,10. 5 e mais nada, né? 5,1. Estão enrolando. E aqui na Eletrosul,
Quinta-feira, então, teve uma negociação em Brasília, já tem outra agendada para o dia 28, né? E aqui na Eletrosul a gente ocorreu a primeira ontem. Dia 20, né? Mas foi um fracasso, de novo. Não quiseram avançar. Pessoal, eu tive que sair lá da reunião para vir para cá, né? Fazer o programa, mas a gente provavelmente a nível nacional e aqui a nível aqui dos 3 estados do Sul e Mato Grosso do Sul, a gente vai estar, de repente, encaminhando para uma paralisação. Uma greve mesmo, né? Sim. Na Eletrosul a gente tem feito paralisações de 1 dia, 2 dias, mas eu acho que uma greve por tempo indeterminado, acho que vai dar uma sacudida. Para bem que não. Uma questão que está pegando muito é a redução da jornada de trabalho. Vocês hoje trabalham 8 horas. 8 horas por dia, né? O pessoal de turno de revezamento tem trabalho em turno para manter o sistema aí no ar, né? Então, são 3 turnos de 8 horas, mas e o restante do pessoal trabalham 8 horas por dia, né? Então, nós estamos brigando na Eletrosul já há 2 anos para que se reduza para 7 horas e 30. Que já é praticado em outros estados. A maior parte do sistema Eletrobras, as empresas que compõem o sistema Eletrobras, já praticam 7 horas e 30. Olha só. De todas as empresas, menos Eletrosul e eu acho que Eletronorte que não fazem. Né? Então, o que a gente está tentando discutir, estamos discutindo com a empresa é justamente isso. Que vai compensar pelo menos aquele transtorno do deslocamento de lá para cá e tal. Aqui em Florianópolis, principalmente, nós temos, eu vou falar de Florianópolis porque eu sou aqui, moro aqui e sofro também na carne essa questão da mobilidade. Então, de manhã tu acorda, toma o teu banho, toma o teu café e sai para trabalhar e pega um trânsito desse. Pronto, tu já chega no serviço irritado. Com certeza. Isso tu conversa com os trabalhadores na base, tu vê isso. Né? Então, tu reduzindo em meia hora, já dá uma compensada. Recentemente nós participamos, né, como trabalhador, da luta aí do pessoal dos motoristas e cobradores. Conseguiram. Tivemos lá no tribunal com eles, estivemos na assembleia deles, né, o turno deles é de 6h40, baixaram para 6h20. 20 minutos menos, sabe? Uma aliviada, imagina eles que ficam o dia todo no trânsito. Para lá e para cá. Né? E o nosso trabalhador lá, quando chega às 4 horas da tarde, ele já começa a pensar na loucura que que é sair 5, 5h30, 6 horas para chegar em casa e voltar para casa. Meu Deus, é verdade. Aí pega um trânsito parado, a gente vê aí, ontem foi um inferno, um acidente que deu na BR, né? E adoece. Com certeza. Né? E então a gente negocia com a empresa, mas a direção da empresa está intransigente, né? Diz que não vai fazer. Portanto, ela é uma das únicas, talvez no Brasil, dentro do sistema Eletrobras, que não vai conceder. Então, quando a gente chega num impasse desse, nos sobra a greve. A última cartada é a greve. Né? A gente se desgasta, a diretoria se desgasta, mas é o último passo do trabalhador no impasse, é mostrar sua força, né, numa paralisação, numa greve. Então, é o que provavelmente vai se desenhar se nas próximas, aí, dia 28, não se avançar, né? A empresa, a diretoria de cada empresa, não avançar na proposta que está aí. A gente sabe que as empresas têm faturado bastante, né? O setor elétrico está, né, num crescimento enorme. A energia elétrica no Brasil ela é produzida barata e vendida cara para nós. Eu sou eletricitário, mas a gente tem... Você paga a conta também, né? Também pago conta, né? Então a gente sabe que depois das privatizações nos anos 90, o preço da energia dobrou 5 vezes. Né? Loucura. Então hoje se produz barato e se vende caro. Né? Tanto é que um monte de gente que construía está migrando para ser dono, né, do setor elétrico. Então, cada vez mais usinas, né, preço fixo, dinheiro garantido por 20, 30 anos. Loucura. Né, e o povo que paga. Mário Jorge Maia, coordenador-geral do Sinergia e também o diretor de comunicação. Obrigado pela presença. A você, assinante NET, muito obrigado. A você, internauta em tempo real, que nos acompanha pela internet também, muito obrigado. Você continua com a TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.